Hoje eu quero falar com você sobre um livro que eu tô acabando de ler, mas que eu queria muito, muito falar sobre o tema que ele trata, que é muito interessante, que é o seguinte: como que a gente pode olhar para a nossa vida, para as nossas adversidades e ver como essa adversidade, ao invés de ser julgada como uma fraqueza, ela pode ser olhada como uma coisa que te fortaleceu e que te permitiu alcançar os resultados que você alcançou ele. O livro que eu tô falando é esse aqui, ó, Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. Ele é muito bom, esse livro. Ele não é um livro que conta a história de Davi e Golias da Bíblia nele todo, mas que ele introduz o livro falando de Davi e Golias e perpassa o livro falando sobre a arte de enfrentar gigantes. Primeiro ele conta um pouquinho sobre como é essa luta improvável entre Davi e Golias, e se você não sabe do que eu tô falando, é uma luta que tá na Bíblia, onde Golias era um gigante e Davi um pequeno pastor de ovelhas que conseguiu vencer o Golias, não com espadas e armaduras como esse gigante. O Golias era um gigante, como esse gigante estava lá com armaduras e com espadas, mas sim com uma funda que é como se fosse um estilingue que joga uma pedra, mas é muito bem jogada, assim, tem uma técnica. E aí matou Golias com uma pedra na funda que foi aqui na testa dele e matou. E aí ele explica como que essa história muitas vezes é mal interpretada, pensando que Davi não tinha habilidades suficientes e que foi uma sorte ou que foi algo que ele era um azarão, mas ele mostra no livro como Davi estava preparado para aquilo. E ao longo do livro ele vai contando várias histórias, mostrando que muitas vezes o que as pessoas olham para alguém e julgam como uma fraqueza, que, por exemplo, no caso de Davi, foi o tamanho dele e ele não ter armaduras e espadas, e sim só uma funda com uma pedra, como que as pessoas olham para algumas coisas e veem como uma fraqueza e, na verdade, é uma fortaleza que ajuda nos resultados obtidos. Então, por exemplo, ele fala sobre pessoas disléxicas. Como os dislexos alcançam muitas vezes no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, um resultado incrível e que ele estudou várias pessoas que tinham dislexia e como a dislexia, que era um problema, fez com que eles olhassem a vida por uma nova perspectiva e enfrentassem os gigantes que eles enfrentavam por causa da dislexia de uma nova maneira, permitindo resultados incríveis. Então, é claro que ele não diz que a dislexia é boa, ele mesmo diz que, perguntando para as pessoas que ele entrevistou, disléxicos com muito sucesso, ele perguntava: você gostaria de ter um filho disléxico? E a pessoa falava: não, claro que não. Mas o que a gente está falando aqui, que é o ponto do meu vídeo que eu quero tratar hoje, é o seguinte: quantas vezes a gente simplesmente precisa lidar com as situações adversas que aparecem na nossa vida e que a gente encara essas situações como gigantes e a gente pensa que a gente está numa posição de fraqueza. E aí a grande sacada desse livro, e que me deixou muito assim impressionada, é como a gente pode mudar esse olhar, que aquilo que a gente acha que é uma fraqueza, a gente pode olhar como algo que pode nos fortalecer. Então, que é uma coisa que a gente pode aprender mais, que a gente pode ter mais resiliência, que a gente pode passar por aquilo e aprender e lidar com outras situações de uma forma muito melhor, porque a gente passou por uma coisa difícil antes. Então, isso é muito enriquecedor, porque você para de olhar as situações da sua vida que foram difíceis, ou que foram duras, ou que foram muito, muito tristes, e você pode olhar como um lugar da vida que passou pela sua biografia, onde você aprendeu, se fortaleceu para você alcançar resultados que você não alcançaria se você não tivesse passado por aquilo. Então, a gente pode pensar no nosso dia a dia que tipo de situação você está vivendo ou já viveu, que foi muito difícil, que foi muito desafiador, mas o que você olha que hoje você só consegue fazer porque você passou por aquilo, ou você tem forças, capacidade, ou sabedoria, ou discernimento para lidar porque você teve aquilo. Ele fala sobre vários exemplos, os disléxicos é apenas um exemplo, mas ele
ele fala sobre como uma pessoa que perdeu a mãe e os pais muito cedo, como eles podem hoje ter resultados na sua vida porque passaram por esse período tão difícil e como eles lidaram com isso. E tem várias outras exemplos e situações. Então é muito bacana porque é uma leitura que traz para você um novo ponto de vista, uma mudança de mentalidade a respeito daquilo que te acontece. E eu quis vir trazer isso aqui, mesmo sem ter acabado o livro, eu já estou no finalzinho, porque vai além de uma recomendação. É claro que você pode ler esse livro, eu tenho certeza que você vai gostar, mas tem a ver com a reflexão que esse livro traz, que eu quero trazer para você. Vamos olhar para a nossa vida, para os eventos da nossa vida e vamos olhar como eles podem nos ajudar a ter uma visão da gente de pessoas mais fortes, de pessoas mais sábias, de pessoas que têm a capacidade de ajudar o outro porque nós passamos por aquilo, da capacidade de empatia, da capacidade de resiliência, de determinação, de seguir em frente. Porque a gente sempre tem uma tendência a nos colocar para baixo e ver aquela situação como algo que nos enfraquece. E não necessariamente. Então, a gente pode olhar e dar um novo significado para os eventos da nossa vida. Eu fiz isso com alguns momentos da minha história e foi muito gratificante. E eu te convido a fazer isso também, porque quando a gente faz isso, a gente dando esse novo significado, a gente pode, além de ajudar as pessoas ao nosso redor com aquilo que a gente passou, a gente pode tirar um peso de culpa, ou de tristeza, ou de depressão a respeito daquilo que passou e dar um outro significado, um outro peso, um peso de capacitação, de capacidade, de força, de resiliência. Então, esse é meu convite. Olha para sua vida e vê como que você aprendeu com aquilo que você passou, como que você se tornou a pessoa que você é porque você passou por aquilo. E o que que hoje você faz só porque você passou por aquele momento difícil. Isso vai te ajudar também nas próximas vezes, nos próximos ciclos, onde você passar por momentos mais duros e mais desafiadores. Porque a gente sabe na vida que nem tudo é um mar de rosas. A gente tem ciclos na nossa vida, ciclos onde a gente tem eventos muito positivos e é muito bom, e ciclos onde a gente tem eventos desafiadores, difíceis e que muitas vezes demandam da gente um controle emocional, e também é muito bom, porque é assim que a gente se desenvolve. Mas o que você pode aprender com a sua história, olhando por essa nova perspectiva, para que você se recorde disso na próxima vez que você estiver passando por um momento desafiador. Isso também é bacana de olhar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, tem um botão aqui do lado, e comenta aqui nos comentários. Você já leu esse livro? Mais uma vez eu vou mostrar aqui, ó, é Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. E se você enxerga na sua vida momentos onde foram muito difíceis, mas que você também vê que você hoje só é a pessoa que você é porque você passou por ali. Então, a gente continua se falando nos comentários e todo dia tem vídeo aqui no canal. Então, até amanhã, próximo vídeo. Um beijo grande, até lá. Tchau, tchau.